Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Malu Santana, eu sou do canal Fita Criminal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu falo sobre casos criminais reais aqui no canal todas as segundas-feiras. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sino de notificações e me segue no Instagram, no @MaluSantanaOficial. O caso de hoje aconteceu na cidade de Sumé, no Cariri paraibano, onde Everton Siqueira, de 5 anos, teve a sua vida interrompida de forma cruel. Vamos entender um pouco mais sobre esse caso. Sem mais demora, vamos ao caso de hoje. Ícaro, vinheta. Everton Siqueira tinha 5 anos quando tudo aconteceu. Filho de Laudenice dos Santos Siqueira e de Cícero Gonçalves da Silva, ele morava na cidade de Sumé, no Cariri paraibano. Sumé é uma cidade que fica a aproximadamente 250 quilômetros da capital, João Pessoa. Na época dos fatos, a cidade ela tinha um pouco mais que 16 mil habitantes. O Everton ele fazia parte de uma família muito humilde. Ele tinha mais 2 irmãos, uma irmã mais velha de 8 anos e um irmão mais novo de 3 anos. Segundo relatos de vizinhos, essas crianças elas eram muito desassistidas pela mãe. A mãe não se importava muito com eles. Alguns vizinhos e amigos relataram que o Everton gostava muito de ir à escola. E sempre que o garoto retornava da escola para casa, ele ficava bastante tempo na rua. Geralmente, ele ia na casa de vizinhos pedir comida e às vezes ele até pedia algum dinheiro na rua. Porque segundo os vizinhos próximos à família, a mãe de Everton, a Laudenice, ela às vezes não fazia comida em casa. Então, quando o garoto chegava da escola, não tinha nada para comer. E ele ia para a rua, para a casa de vizinhos, ou então pedir dinheiro para poder comprar alguma coisa para comer. A Laudenice e o Cícero, que era o pai biológico das 3 crianças, né, do Everton e dos seus 2 irmãos, eles já não moravam juntos há algum tempo. O Cícero, ele já tinha uma outra família, era casado, tinha um outro filho. E a Laudenice, ela vivia com um homem chamado Daniel, que era o padrasto do Everton e das outras 2 crianças. O Everton, ele desapareceu no dia 11 de outubro de 2015. Segundo relatos, a última vez que o Everton foi visto com vida, ele estava na companhia da sua mãe, Laudenice, e do seu padrasto, Daniel. O Everton ele desapareceu por volta das 18 horas, como eu já falei antes, no dia 11 de outubro de 2015. Então a notícia do desaparecimento do garoto se espalha na cidade, que não era uma cidade muito grande. Todas as pessoas elas começam a procurar pelo Everton. A mãe do Everton ela chegou até ir em uma rádio local da cidade para pedir ajuda, para se alguém tivesse visto, soubesse de alguma coisa, para que entrasse em contato com a família. A notícia do desaparecimento do garoto já era notícia em toda Sumé. E no dia 13, era um domingo, o padrasto do Everton, o Daniel, ele sai para procurar o garoto. E segundo ele encontrou um conhecido. E então ele pergunta para esse conhecido se ele tinha alguma notícia, se ele ficou sabendo de alguma coisa sobre o garoto. Então seu conhecido fala para ele que ele estava sabendo sim, que haviam achado um garoto num matagal próximo, num lugar chamado Boqueirão. Gente, para quem não sabe o que é boqueirão, ele é um buraco que se forma devido a escoamento de água, muitas vezes porque passava um rio naquele local, então se forma um buraco e se dá o nome de boqueirão. Então o Daniel ele vai até esse local, até o boqueirão. E ao chegar lá, ele acaba constatando que sim,
infelizmente era o corpo do pequeno Everton de 5 anos e que o garoto havia sido assassinado de uma forma cruel. Então agora, com o corpo do pequeno Everton encontrado, a polícia ela inicia uma investigação para saber quem havia tirado a vida do garoto. E não demora muito para a polícia descobrir. Eles começam a investigar, fazer perguntas, então eles descobrem que as últimas pessoas que foram vistas com o Everton ainda com vida tinha sido a mãe dele, a Laudenice, e o padrasto Daniel. Então a polícia leva o casal para a delegacia para prestar depoimento. E durante o depoimento do casal, o Daniel, o padrasto, todo o tempo se dizia inocente e começou a acusar um homem que morava na cidade, que era conhecido por todos pelo nome de João Batista. O João Batista ele tinha problemas psicológicos e o Daniel, segundo alguns relatos, fez com que o João Batista fosse até o local onde o corpo do pequeno Everton estava e lá ele acusou o João Batista na frente de algumas pessoas que teria sido ele que teria tirado a vida do garoto, porque segundo Daniel, ele havia visto o João Batista conversando com o Everton ainda com vida. Então a polícia ela vai ao encontro, né? Ela procura o João Batista, ela encontra, né? A polícia encontra o João Batista e eles prendem o João Batista também, porque ele era suspeito. Afinal de contas, o Daniel, o padrasto, estava a todo tempo acusando ele de ter tirado a vida do Everton. Então, eles ficam presos numa mesma cela. E junto com eles estava também um homem que todos conheciam na cidade por Paulistinha. Então, os 3 homens, eles ficaram presos na mesma cela. Segundo alguns relatos, eles não podiam ficar junto com os outros presos, porque eles estavam sofrendo ameaças. No dia 16, o Daniel, ele acabou se desentendendo com o João Batista e acabou tirando a vida do homem. Segundo Daniel, ele tirou a vida do João Batista porque o homem havia confessado para ele que havia tirado a vida do Everton e que ainda contou detalhes de como tudo aconteceu. Então, segundo ele, ele asfixiou João Batista com uma camiseta. O SAMU, ele foi até chamado ao local, mas quando chegou lá, já não se podia fazer mais nada, o João Batista já estava morto. Então a polícia ela continua as investigações e no mesmo dia 16 é preso um homem chamado Everton. Esse homem ele era conhecido ali em Sumé por ser um suposto pai de santo. E esse homem ele foi a peça fundamental para a polícia descobrir o que realmente havia acontecido com o pequeno garoto Everton de 5 anos. Como eu já falei antes, o Wellington ele era conhecido lá em Sumé como um suposto pai de santo. Eles o chamavam de pai Etinho. Então esse homem ele é levado para a delegacia para prestar depoimento. E em depoimento ele falou que ele havia presenciado o assassinato do garoto. Ele estava presente na hora. Então, quando o delegado pergunta para o Wellington o que realmente havia acontecido, quem havia tirado a vida do garoto, o Wellington então relata para o delegado que quem tirou a vida do garoto Everton de 5 anos tinha sido o seu padrasto, o Daniel, e o homem por nome Paulistinha. E que a Laudenice estava presente e que ela tinha visto tudo e que ela sabia de tudo. Então o delegado pergunta para ele como o Everton foi atraído até aquele lugar. E ele fala, né, que a Laudenice e o Daniel atraíram o garoto até o boqueirão com a desculpa de que estavam levando o garoto para brincar. Então, como o garoto estava na companhia de pessoas que ele confiava, então o garoto não relutou e foi até o boqueirão. E junto com ele também foi a filha da Laudenice, de 8 anos. O Wellington relatou que quando eles chegaram lá com o garoto, ele pegou o garoto Everton nos braços e que o garoto começou a chorar. O garoto ficou pedindo para ir para os braços da mãe, que simplesmente não fez nada, ficou parada. E segundo relatos, né, do Wellington,
o garoto, ele chorava e dizia que não queria morrer. O Wellington falou que enquanto o garoto chorava, a Laudenice, ela estava sentada e não teve nenhuma reação. Então, nesse momento, Paulistinha, ele entra em cena. Ele pegou o garoto pelas costas e colocou a mão na sua boca. Tapou a sua boca para que o garoto não chorasse. Então, nesse momento, o Daniel veio e desferiu alguns golpes de faca no garoto, precisamente no pescoço. Então, segundo já no depoimento da Laudenice, ela relatou também esse momento, né, em que o Everton, ele foi atacado pelo padrasto. Ela fala que quando o Daniel desferiu, né, os golpes, o Everton, ele fez alguns movimentos e disse que todos eles naquela hora, tanto o Daniel como o Paulistinha e o pai Etinho, o suposto pai de santo, eles começaram a rir. Disse que eles riam muito de toda a situação. Então, depois que eles tiraram a vida do garoto, naquele local tinha uma bacia, então eles depositaram todo o sangue do garoto naquela bacia e em seguida eles fizeram um corte que ia do tórax do Everton até a sua genitália, e também a genitália do Everton, ela foi decepada. Então, depois de tirarem a vida do garoto, o Wellington relatou que ele saiu da cidade. Ele relatou que eles tiraram a vida do garoto na madrugada do dia 11 para o dia 12. E ele saiu da cidade, o padrasto e a mãe foram para casa, fingiram que, tipo, não estavam envolvidos com nada. E então foi aí que o Daniel teve a ideia, né, de culpar o João Batista, que na verdade o João Batista não passou, né, de uma desculpa para ele, para interromper mesmo as investigações. E que ele tirou a vida do João Batista para calar ele, para que ele não falasse a verdade. Então, segundo o delegado, a Laudenice, ela deu depoimento, e o delegado disse que ficou assustado com tamanha frieza, como ela relatava tudo. Ela era muito fria, ela não demonstrava nenhum traço de arrependimento. E que, segundo a Laudenice, ela falou para o delegado em depoimento que a filha dela, de 8 anos, também iria passar pelo mesmo ritual que o Everton, só que a garota na hora viu todo o sofrimento do irmão e acabou fugindo. Então, com o depoimento do Everton e o depoimento da Laudenice, a polícia não teve mais dúvida de que eles haviam tirado a vida do garoto, porque, tipo, não tinha contradições, as versões eram as mesmas. Então, como a polícia, ela já tinha certeza de quem havia tirado a vida do Everton, agora a polícia queria descobrir quem havia encomendado a morte daquele garoto em um ritual tão macabro como aquele, mas nenhuma das pessoas envolvidas falou. Então, ainda, né, em depoimento, a Laudenice, ela falou que provavelmente o sangue do garoto seria oferecido e não bebido. Então, a polícia, ela estava desconfiando que havia mais pessoas envolvidas naquele ritual macabro. A polícia, ela tinha duas suspeitas do que poderia ter sido feito com o sangue do garoto. A primeira é que talvez eles beberam durante o ritual, e a segunda é que provavelmente esse teria sido levado para a pessoa que encomendou o ritual, para que a pessoa se banhasse com esse sangue para obter poderes ou riqueza. E segundo relatos do próprio Wellington, né, o suposto pai de santo Etinho, um ritual como aquele custava em torno de 10 mil reais. Algum tempo depois, a polícia ela acabou descobrindo pelo Denivaldo, que é o mesmo Paulistinha envolvido também no crime, que logo depois que o Everton foi morto, o seu fluido sanguíneo ele foi recolhido numa bacia, como eu já falei antes, e segundo o Paulistinha, o Daniel e a Laudenice beberam o sangue do garoto. Segundo o Paulistinha, a entidade que estava com a Laudenice, ela exigia o sacrifício de crianças com o sangue, que o objetivo disso era conseguir proteção
e poder. Então a polícia ela continua investigando para ter mais informações. E a polícia então ela começa a investigar a vida do Daniel, do padrasto do Everton. Então eles descobrem que em 2007 o Daniel ele havia sido preso por latrocínio, né? Só que ele fugiu do presídio. Também havia denúncias contra o Daniel por agressões à sua ex-esposa. E a polícia também descobre que o Daniel não se chamava Daniel, e sim Joaquim Nunes dos Santos. Então agora, além de responder pelo crime contra o Everton, o Daniel, que não era Daniel, Joaquim, ia ter que responder também pelo crime de falsidade ideológica. Todos os culpados na morte do pequeno Everton foram presos. E no dia 24 de maio de 2022, 7 anos depois, a Laudenice ela foi condenada a 34 anos de prisão em regime fechado. A Laudenice ela cumpre pena no presídio feminino Júlia, Maranhão. O Daniel, que no caso é o Joaquim, o padrasto do Everton, o Denivaldo, que é o Paulistinha, e o Wellington, que é o Paietinho, eles não foram julgados na mesma época que a Laudenice. O julgamento deles aconteceu esse ano, de 2023. Eles foram julgados no dia 7 de junho. O julgamento aconteceu no primeiro Tribunal do Júri de Campina Grande. O Denivaldo dos Santos Silva, o Paulistinha, ele foi condenado a 28 anos e 9 meses de reclusão. O Joaquim Nunes dos Santos, o padrasto do Everton, foi condenado a 37 anos e 2 meses de reclusão. O Wellington Soares Nogueira, o Paietinho, ele foi condenado a 34 anos e 2 meses de reclusão. Os réus eles foram condenados pelo crime de homicídio triplamente qualificado, por motivação torpe, com crueldade e recursos que impossibilitou a defesa da vítima, vilipêndio de cadáver, denunciação caluniosa e falsidade ideológica. O corpo do pequeno Everton foi sepultado no cemitério público de Sumé. O garoto Everton ele foi sepultado fora do túmulo, no chão, perto de um canto de parede, sem nome estampado em plaqueta ou cruz. Devido à forma como o corpo do Everton foi encontrado, ele não pôde ser velado por muito tempo. Ele foi sepultado horas depois que chegou em Sumé, logo depois que o seu corpo foi encontrado no dia 13. Eu já falei antes, o Everton ele vinha de uma família muito humilde. O caixão foi doado por uma funerária da cidade. Em cima do pequeno morro de areia foi deixado lembranças feitas por familiares e pelos coleguinhas da escola. E também havia uma faixa com um pedido: que as nossas crianças elas tenham direito à proteção e não à violência. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. É muito triste o caso que aconteceu com esse garotinho, né, de apenas 5 anos. Me fala nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso, se vocês já conheciam esse caso. E é isso, gente. Mais uma vez eu vou pedir para vocês carinhosamente que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem o like, que vocês me sigam no Instagram, no @MaluSantana. E é isso, gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve.